semana, hein? Uma manifestação verde-amarela em Brasília, surpreendentemente grande, embora realizada num dia de semana, e que produziu efeito imediato junto ao Congresso Nacional. Eu estou falando da aprovação na Câmara dos Deputados, naquele mesmo dia da manifestação, de uma ordem para suspender a ação do STF contra o deputado Alexandre Ramagem, um dos acusados de tramar o golpe de Estado que nunca existiu. Ele está naquele mesmo processo do ex-presidente Bolsonaro. A Constituição não permite que deputados sejam processados durante o mandato por acusações anteriores à posse, como é o caso do deputado Ramagem. Numa votação acachapante, 317 votos contra 143, a Câmara decidiu o que a maior parte da população quer, que a Constituição seja respeitada. O Supremo, às pressas, já anunciou que vai desrespeitar o Legislativo mais uma vez e também a Constituição, alegando o de sempre, inconstitucionalidade na decisão soberana do Congresso. Temos que acompanhar os próximos capítulos, mas eu te convido a relembrar algo que o ministro do STF, Luiz Fux, disse num julgamento há quase um ano, em 2024, e que segue bem atual, nos trazendo esperança de que um dia os abusos de autoridade do STF acabem. Antes de me aprofundar nessa análise, eu preciso te dar um recado. Se você acompanha o meu programa aqui na Gazeta, já sabe, né? A Gazeta do Povo não perde tempo com narrativas enviesadas nem com pautas ideológicas. Toda semana o jornal busca entregar os temas mais importantes para você com equilíbrio, responsabilidade e coragem. É informação com conteúdo que respeita a sua inteligência. Mas para manter um jornalismo assim, tem custo. A Gazeta do Povo é totalmente independente, não recebe dinheiro público e não faz concessões ideológicas a anunciantes. Quem sustenta esse trabalho é você, o assinante. É por isso que, se você ainda não faz parte da comunidade, eu te faço o convite para vir assinar a Gazeta do Povo aproveitando a oferta especial. 6 meses de assinatura por apenas R$ 1,90 por mês. Dá menos de 7 centavos por dia para ter acesso ilimitado a todos os produtos, a todos os conteúdos da Gazeta. É uma maneira simbólica de apoiar esse projeto e garantir que espaços como este aqui continuem no ar. Para assinar, basta acessar gazetadopovo.com.br/oferta, o QR Code da tela ou o link que está na descrição. Não perca essa oportunidade de fazer parte de algo muito maior. Apoie o jornalismo que acredita na liberdade, na verdade e no Brasil. Fique agora com a minha coluna de opinião, falando abertamente. A manifestação de 7 de maio de 2025, uma quarta-feira em Brasília, era para pressionar os deputados para aprovarem com urgência o PL da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, especificamente para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta. Relembrando, ele se elegeu presidente em fevereiro, prometendo priorizar essa pauta, mas em poucas semanas traiu os colegas e a população e decidiu empurrar com a barriga o que antes afirmava ser prioridade. Sentou em cima até do pedido de urgência na votação do projeto feito por mais de 2/3 dos deputados, o que por lei não poderia ignorar. Mas, como eu disse, a manifestação pode não ter atingido o objetivo maior, mas produziu efeito sim, porque em outra votação importante desse mesmo dia, que envolvia o nome do deputado Ramagem, a resposta veio clara, cristalina, numa vitória grandiosa contra o STF, que quer continuar com a perseguição a Bolsonaro e a apoiadores seus praticando abusos, como o de julgar um deputado durante o exercício do mandato, desrespeitando a imunidade parlamentar. E como a maior parte dos brasileiros anda sem esperança de que essa tirania da toga tenha fim, resolvi resgatar uma fala de quase um ano atrás do ministro do STF, Luiz Fux. Ele é o único que fez carreira na magistratura, tendo sido juiz a vida toda antes de ser indicado para o STF. E volta e meia parece retornar às origens e tentar relembrar os demais ministros do Supremo o papel do judiciário, especialmente da Corte Suprema. Semanas atrás, Fux discordou dos colegas sobre a tentativa de imputar àquela cabeleireira Débora dos Santos a culpa por esse golpe de Estado que não aconteceu. Os outros votaram por uma condenação de 14 anos de cadeia
E ele disse que a Débora deveria pegar no máximo 1 ano e meio por dano ao patrimônio tombado, o que pessoalmente eu sei que você também e milhões de brasileiros discordamos, porque no dia seguinte ao dia em que ela escreveu com um batom na estátua, a estátua já estava limpa sem qualquer dano. Mas o Fux ao menos divergiu e começa a escancarar até para os militantes pró-ditadura que há algo muito errado no STF. E hoje eu quero relembrar o que ele tem sido voz divergente também em outros julgamentos. Vamos ouvir um trecho de um julgamento de 2024. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis com uma linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. Aqui ele reconhece o que nós alertamos há anos. O STF partiu para o ativismo judicial, ou resolveu interferir na esfera de outros poderes, resolveu ser um tribunal político, o que não é função dele. O STF deveria ser um tribunal de defesa da Constituição, apenas para analisar se leis aprovadas no Congresso não ferem a lei maior, a Constituição. Mas o que ele virou? Um tribunal que se intromete em tudo, desrespeitando, vejam só, a própria Constituição que deveria defender. Aí vem as explicações do porquê isso está acontecendo. O STF se permitiu ser acionado por todo e qualquer deputado, senador ou partido político que não consegue vencer o debate no Congresso. Se deixou usar, virou um tribunal ativista e, obviamente, cobrado pela população por seu abuso de autoridade. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Eu fui anotando aqui o que os eminentes pares foram contribuindo ao assentar que não há, que são outros órgãos que devem fixar essa gramatura e essa gramagem. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais. Opa, percebeu o uso da palavra imoderado? Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais. Para mim, é o filé mignon desse banquete de honestidade intelectual. Fux reconhecendo que, de tanto ser instado a se pronunciar sobre questões que não lhe dizem respeito, o STF passou a fazer uso imoderado das instituições constitucionais, ou seja, do que manda a Constituição. Uso imoderado. Vamos recorrer ao dicionário? Imoderado significa sem moderação. Segue o ministro Fux. E o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário
em especial o Supremo Tribunal Federal, há um protagonismo deletério corroendo a credibilidade dos tribunais. Adorei essa parte, protagonismo deletério, que vai corroendo a credibilidade dos tribunais. Sim, o judiciário inteiro está com descrédito junto à população por culpa do STF. O judiciário inteiro está contaminado por causa do mau exemplo de ministros do STF que abusam da autoridade e acabam sendo copiados por juízes de instâncias inferiores. Protagonismo deletério que vai corroendo a credibilidade dos tribunais, como reconhece Fux. Por fim, a explicação do porquê ocorre essa corrosão de credibilidade de todos os tribunais e quem deveria de fato decidir o que ministros ativistas estão decidindo sem ter competência constitucional para isso. Atenção para o desfecho com chave de ouro. Quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. A constatação é tão importante que ele repete: no Estado democrático, a instância maior é o parlamento. STF, respeite a Constituição. Respeite a independência entre os poderes da República, pare de avançar sobre o Executivo e principalmente sobre o Legislativo. Pare de abusar da autoridade que tem, pare de perseguir inocentes por motivação política, pare de condenar pessoas por crimes que não cometeram, pare de fingir que defende a democracia, quando na verdade todos nós sabemos, inclusive vocês, que no Estado democrático a instância maior é o parlamento, como disse o Fux. E se o STF não para nem com um puxão de orelhas do próprio colega Luiz Fux aos colegas, que o parlamento pare o STF. Como? De maneira urgente, votando o projeto de lei da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, por exemplo. Depois, quem sabe, o impeachment de ministros que descumprem o que manda a lei, isso é o Senado que tem que fazer, e tantas outras pautas, né? Tem muita reforma do judiciário por fazer. Gostou dessa fala do ministro Luiz Fux? Gostou da admissão de culpa de que o STF faz uso imoderado das atribuições constitucionais? Mande esse vídeo para aquele amigo que ainda bajula tiranos. Mande para o seu deputado. Quem sabe eles não se inspiram a lutar pelo que é certo e passam a trabalhar como nós pelo restabelecimento do Estado de Direito no Brasil? Antes de me despedir, quero lembrar da promoção de assinaturas da Gazeta do Povo, R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses para você desbloquear todo o conteúdo do jornal. Um jornal que faz trabalho sério, sem ideologia, para você ficar bem informado. Eu sou colunista da Gazeta do Povo e te espero lá.